Olha só que interessante. Existe um código, uma linguagem de programação que nasceu lá nos anos 50 e que, quietinha no seu canto, ainda hoje move algumas das ferramentas mais importantes do nosso mundo. Ela pode não ter o glamour todo das linguagens mais novas, né? Mas o legado e o poder dela, isso é indiscutível. E aí, fica a pergunta: o que será que a previsão de um furacão, o projeto de um avião e a modelagem de uma pandemia têm em comum? Parece uma daquelas charadas, né? São três áreas super avançadas, onde a precisão e a velocidade são, assim, essenciais. A resposta que conecta tudo isso é, no mínimo, surpreendente. E olha, vai nos levar numa viagem no tempo. Pois é isso mesmo. O motor por trás de todos esses cálculos super complexos é uma tecnologia de quase 70 anos de idade. O nome dela? Fortran, e ela é, sem dúvida, a heroína anônima da computação científica. Então, bora lá desvendar como é que essa linguagem pioneira não só sobreviveu por décadas, mas continua a ser uma peça-chave para a ciência e engenharia até hoje. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender por que o Fortran ainda é tão relevante, a gente precisa primeiro voltar no tempo e entender o problemão que ele veio resolver. Vamos dar uma olhada em como era a vida antes do Fortran. Imagina só o desafio que era tentar conversar com o computador usando só a língua dele, e não a nossa. É isso aí. Antes do Fortran, programar era um processo, super manual, abstrato e francamente muito tedioso. Cada instruçãozinha tinha que ser traduzida para sequências gigantes de números que só a máquina conseguia entender. Pensa no trabalho. Isso, claro, criava um gargalo enorme para a ciência. Era lento demais, cheio de erros que era um pesadelo para achar, e pior, exigia um conhecimento tão específico que acabava afastando justamente as pessoas que mais precisavam dos computadores, os cientistas e engenheiros. O progresso científico estava literalmente sendo segurado por isso. Mas aí, no meio desse caos todo, uma equipe de visionários teve uma ideia que mudaria para sempre o jeito como a gente interage com as máquinas. Lá nos anos 50, essa equipe da IBM, liderada por um cara chamado John Backus, tinha uma missão muito clara: criar uma ponte entre a linguagem da matemática, que os cientistas usavam, e a linguagem dos computadores. A ideia era simples: eles queriam que os cientistas escrevessem fórmulas, e não um monte de números sem sentido. E o nome que eles deram para essa solução já entregava o ouro: Fortran, que é a abreviação de Formula Translation System, ou seja, Sistema de Tradução de Fórmulas. A ideia era genial: criar um tradutor, um compilador, que fizesse todo o trabalho sujo de pegar a matemática que a gente entende e transformar em código que a máquina entende. Agora, o mais legal é ver essa comparação. É um antes e depois absurdo. De um lado, aquele código de máquina todo complicado, quase impossível de ler. Do outro, a simplicidade do Fortran. Uma fórmula matemática que qualquer um que passou pelo colégio consegue entender. Isso não foi só uma melhoria, foi uma revolução completa de pensamento. E aqui está o ponto principal. O Fortran foi a primeira linguagem de programação de alto nível da história. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que foi a primeira vez que uma linguagem se aproximou da nossa forma de falar, da linguagem humana. Isso permitiu que os programadores focassem no problema que eles queriam resolver, e não em como a máquina funcionava por dentro. Tá, mas como é que essa tradução realmente acontece? Vamos dar uma espiada rápida na estrutura do Fortran para entender a lógica por trás dele sem precisar virar programador. Prometo. Pensa num programa em Fortran como se fosse uma receita de bolo, bem organizadinha. Primeiro vem o título, o nome da receita, depois a lista de ingredientes, que são as variáveis, aí vem o modo de preparo, que é o código principal onde a mágica acontece. E por fim, o está pronto. Essa organização toda deixa o código muito mais fácil de ler e de consertar, se precisar. E como ele foi feito para a ciência, o Fortran é assim um mestre em lidar com números. Ele sabe a diferença entre números inteiros, números com vírgula e até aqueles números complexos que são super importantes para física e engenharia, por exemplo. E isso aqui mostra perfeitamente por que o Fortran foi tão fácil de adotar. Os símbolos de mais, menos, vezes são exatamente os mesmos que a gente aprende na escola. O Fortran não tentou reinventar a roda, sabe? Ele simplesmente pegou a matemática que todo mundo já conhecia e colocou ela para rodar dentro de um computador. Claro, com o tempo, novas linguagens foram aparecendo, tipo C, Pascal, e muita gente pensou, pronto, agora o Fortran já era. Só que não foi bem assim que a história se desenrolou. A jornada do Fortran é, na verdade, uma história de resiliência pura. Ele deixou de ser a única opção que existia para se tornar uma ferramenta super especializada. Enquanto outras linguagens foram dominar o mundo dos aplicativos e sites, o Fortran encontrou seu lugar e virou o rei do seu próprio castelo, a computação científica pesada.
Mas por que ele sobreviveu? Bom, os motivos são bem claros. Primeiro, velocidade. O Fortran foi feito para uma coisa: moer números, e fazer isso muito, muito rápido. Segundo, tem um legado gigantesco. Décadas de códigos e bibliotecas científicas super confiáveis foram escritas em Fortran. Ninguém ia jogar tudo isso fora, né? E talvez o mais importante, a estrutura dele é perfeita para os supercomputadores modernos. E tudo isso nos faz pensar, né? A história do Fortran mostra que novo não quer dizer necessariamente melhor para tudo. E aí fica a pergunta no ar: que outras tecnologias antigas como essa ainda estão por aí, em silêncio, sendo a base de tudo que a gente considera moderno hoje em dia?